Recebemos no nosso estúdio o nosso querido Dr. Eduardo Filete, mais uma vez falando sobre a saúde dos pets, curiosidades. A gente sempre aprende muito com ele. Um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, Cláudio, de participar do teu programa aqui, né? A gente sempre bateu um papo sobre animais e tal, e parabéns pela audiência, né? Muito obrigado. Ontem eu fui gravar lá no Santa Cecília, no Esporte por Esporte, todo mundo brincando comigo, apareceu no programa do Cláudio, Aliás, um abraço pessoal do Esporte por Esporte, né? A galera aí da Santa Cecília, que estão sempre com a gente, obrigado pelo carinho de sempre, né? Você também tá direto nos programas da casa lá, né? Sim, e a TV Com também, que você grava aqui, né, tal, faz todo o trabalho aqui com a gente, né? É sempre muito importante pra gente estar aí com essas pessoas que fazem a diferença na nossa vida diariamente, que se doam e se dedicam, né? Hoje nós vamos falar sobre diabetes nos pets. A gente sabe o quanto que a diabetes é perigosa para os humanos. E para os pets não é diferente, né, Filete? Isso aí. Nós falamos num programa sobre a lesão renal, né? E os sintomas às vezes são meio parecidos, somente no gato, né? Começa a beber muita água, emagrece, né? Aquele odor meio amoniacal na boca. Sim. É bem parecido uma com a outra quando não tem as duas juntas, né? Só que a lesão renal é uma lesão, né, do rim, que o rim para de funcionar e tal. A pessoa, para ter uma ideia, as pessoas que estão fazendo hemodiálise segunda, quarta e sexta estão com lesão renal. A diabetes é endocrinopatia, é um problema endócrino, né? Que o nosso pâncreas é um órgão muito, muito importante, né? Você vê que grandes fortunas morreram de problemas pancreáticos, né? Como o Steve Jobs, né? Teve tumor no pâncreas, mesmo com o dinheiro dele, procurando várias medicinas alternativas, não conseguiu curar, porque o pâncreas é um órgão ímpar, só existe um pâncreas, né? O rim, que é muito importante também, mas existem dois, né? Os pulmões, existem dois. O coração só existe um. Fígado, um. Por pessoa, evidentemente. E o pâncreas também, um. Né? E o pâncreas tem tem várias funções, mas tem a parte exócrina, que é produzir o suco pancreático. Então ele produz o suco pancreático que vai num ducto, né? Tem a vesícula biliar, que às vezes a pessoa opera, o animal opera, e cai no intestino. Sem essa produção de suco pancreático, as nossas fezes ia ficar igual uma geleia, toda gordurosa, não ia absorver gordura. Então, quando o cachorro fica magro, pelos assim, sem brilho, e começa a emagrecer, principalmente da pastor, canicurso, essas raças maiores, né? Você tem que fazer um teste, porque às vezes o animal está com um problema pancreático exócrino. O pâncreas também, ele tem uma produção endócrina, né? Então, exócrino é o suco pancreático. Endócrino é hormônio. Ele também produz dois hormônios, que é a insulina e o glucagon. A insulina, quando você vai lá e está com ansiedade, está feliz, come aquela caixa de bis, né? Aquela caixa de bis, aí você aumenta a tua glicemia muito. Mas a insulina que o pâncreas produz vai lá e queima a glicose. Tá. E quando o cara está numa maratona, o cara está correndo uma maratona, primeira vez, ou ele é maratonista e está correndo 100 quilômetros, chega uma hora que acaba a bateria. Para o cara não morrer, né, o mesmo pâncreas produz o glucagon, que é um hormônio que põe glicose na tua circulação. Nossa. Então, você pode dizer que o pâncreas ele controla a glicemia. E a diabetes é a baixa produção de insulina. Então, por mecanismo de idade, raça, alimentação, uso de quimioterapia, alguma coisa que a pessoa possa ter, né? A obesidade muito elevada pode contribuir. Raças sensíveis como siamês, como bulldog, podem ter mais propensão. São mais predispostas. A ter a baixa produção do hormônio insulina, que é feito pelo pâncreas. Então o pâncreas produz insulina. Ele passa a produzir menos, ou porque o animal está muito gordo, então ele não consegue dispersar na gordura. Entendi. Alguns mecanismos que a insulina fica insuficiente. E aí você tem pico de glicose no organismo, né? E aí a pessoa pergunta assim, mas o meu cachorro está cansado, a minha filha está cansada, está bebendo muita água. Se ela tem muita glicose, ela deveria estar alegre, mais agitada, né? Sim. Se você vai numa festa e come um chocolate, a tendência é você ficar com mais energia, né? Certo? E por que na diabetes você tem mais glicose no sangue e você tem menos energia? Por quê? Porque a insulina, além de ser queimadora da glicose, ela é carreadora da glicose para a célula.
Então não adianta você ter muita glicose e não ter aquele caminhãozinho para levar a glicose na célula. E a insulina que faz a queima e o transporte. A queima e o transporte, em frações de segundo. E quando você não tem queima e tem alta e não tem o transporte, ela fica circulando no sangue, mas não consegue entrar na tua célula e tal. Então por isso que é uma doença muito grave, entendeu? Você falou de alguns sinais que a gente tem que se atentar. E esses sinais confundem com problemas renais também? Ou dá para diferenciar? Tipo, alguma coisa que é certeza. O cão tá tendo algum tipo de comportamento ou algum sinal aí físico. Beber muita água, urinar muita muito. Água. Igual ser humano, né? E fazer o testinho de glicose. Chega teste. na clínica, puf, faz o teste de glicose. Esse exame é batata. Batata. Tá. Você pode fazer aquele teste na hora, depois você faz umas 2, 3 dosagens e manda pro laboratório para confirmar, né? Mas assim, Certo. é batata, aquele testezinho lá que você faz na hora e E tal. tratamento para isso, Filete, com os pets? Olha, tem salvação ou tu só vai... Você deve ter umas 80 miligramas, deve ter umas 80. O maior é 100, se eu fizer tu agora, pelo teu jeito magro, alto, tal, assim, teoricamente tem muita gente magra demais, tu não tem nada disso, né? Não. Se você for medir, vai dar uns 80. Eu vou depois no Carlão para ter certeza. O meu tá dando 90, né? Sou um pouco mais velho que você, então 90 tá bom. Tá. Mas em jejum, se eu fizer um jejum, dá 70. Mas se eu for medir assim, depois de umas 6 horinhas sem comer, assim, dá uns 90. Tá bom também. Tá. A minha mãe já dá 110, mas tá bom, porque ela tá com 90 anos, a dona Guadalupe. Então 110 também tá bom. Porque muita gente acha, não, 110 tem que tomar. Não, calma. Ela tem 90 anos, a gente tem que ser racional. Até 200, o normal seria de 70 até 100. Vamos ser bem para abranger bastante, né? Tá Tem, bom. lógico, um cachorrinho de 2 anos, o normal é ser uns 80. Mas vamos pôr de 70 até 100 para a gente abranger todo mundo. Até 200 você consegue curar com dieta, essa é a minha experiência. Por exemplo, o cachorro está com 180, você faz natação com o cachorro, põe ele para andar na rua, dá uma ração que vocês têm lá, uma ração que vocês têm lá no pet shop, no Pitangueiras. Pitangueiras. No Boticão, você dá uma ração hipocalórica, que ela vai diminuir a caloria dele e você... Entendi. Pode ser uma ração de diabetes ou pode ser uma ração de obesos, que tem menos glicose. Aí você diminui. A ingesta de 180, tu consegue baixar para 120, 110 e a vida aí segue. ali há exercício também, o cachorro Exercício, às caminhar. vezes você pode até curar o cachorro. Olha só que maravilha. Agora, pela minha experiência, não está em nenhum livro, tá? É a minha experiência de anos. Passou de 250, você tem que aliar dieta, exercício e também insulina injetável. Então vai. Às vezes é impossível você fazer exercício, né? Você pega um bulldog obeso de 13 anos com artrose e com artrite. Ele não vai fazer, né? A não ser que a pessoa leve para uma piscina, mas aí já é um pouco mais difícil, né? Na minha clínica tem piscina, mas é um pouco mais difícil, a pessoa não quer, às vezes o dono tem preguiça de levar, enfim. Aí você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer a dieta, que é a ração de baixa caloria, baixa glicose, e insulina. Aí você dosa uma insulina, aí você, por exemplo, dá comida para ele, depois de 1h30 você aplica insulina, à noite você dá comida de baixa caloria e aplica insulina 1h30 depois, que é quando o pique da glicose está fazendo. O animal come, 1h30 até o pico, você aplica insulina. Aí você vai trazendo pra gente, você vai fazendo as testes e fala, olha, de 250 foi para 200, tá bom, vamos aumentar a insulina. Olha só. De 250 foi para 150. É um quebra-cabeça. Aí você acha a dose ideal e manter o cachorro vivo normal. É sempre uma aula. A gente aprende muito com o nosso querido Dr. Eduardo Filete. Aliás, eu quero convidar vocês, precisarem aí monitorar a vida dos seus pets, tá identificando algum sinal estranho, não só de diabetes, mas algum comportamento estranho do seu pet, visualmente a gente também identifica às vezes, mas tem muita coisa que é silenciosa. Façam exames preventivos regularmente para prolongar a vida do seu pet. Eu recomendo a Clínica Veterinária Filete, porque é uma referência, uma das maiores da nossa região. O nosso querido doutor, seu irmão, toda a equipe na mesma sintonia, dando o seu melhor pelos animais. Muito obrigado pela tua presença mais uma vez aqui com a gente, viu, Eu Filete? que agradeço o espaço aqui, né, do seu programa, parabéns porque tem uma abrangência grande mesmo. E esperamos voltar outras vezes para falar de cachorro, gatos, papagaios, enfim, para falar do mundo pet. Obrigado mais uma vez, viu? Sucesso sempre. Tá joia. Nosso querido doutor Eduardo Filete no estúdio, continue assistindo o programa.